Há momentos na vida em que tudo parece silenciosamente desabar. Não de forma explosiva, não como um prédio caindo em ruínas, mas como uma erosão lenta, quase invisível, que começa na alma e se espalha por dentro, ocupando espaços que antes eram preenchidos por segurança, afeto e uma sensação de pertencimento. Superar uma separação nunca é apenas lidar com a ausência de alguém. É, antes de tudo, encarar o que sobra quando a presença vai embora. É encarar o eco da própria solidão, o retorno das perguntas que sempre preferimos adiar, e a constatação de que certas dores não respeitam o nosso tempo. Elas exigem o seu próprio ritmo para se desfazer. Há um instante muito preciso, e ao mesmo tempo muito difícil de admitir, em que percebemos que a vida que conhecíamos não existe mais. A rotina muda. Os objetos ganham novos significados. Silêncios que antes eram compartilhados agora parecem pesados demais. E ainda assim, existe algo inexplicavelmente transformador nesse processo. Porque quando um vínculo se rompe, não é apenas o amor que vai embora. Vai embora uma versão nossa que só existia dentro daquela relação. E o que fica, por mais doloroso que seja, é a matéria-prima para a reconstrução de quem somos de verdade. Essa abertura não é sobre o sofrimento da perda, mas sobre a revelação que ela provoca. Sobre entender que a dor não é a inimiga, é o aviso, é o marco. É a chamada interna que diz: existe algo aqui dentro que você precisa enxergar. E é justamente por isso que superar uma separação nunca começa do lado de fora. Nunca começa com distrações. Nunca começa com substituições apressadas. Começa quando somos capazes de reconhecer que a vida não se desfaz. Ela se reorganiza. E que, por mais improvável que pareça, a ferida que dói agora também será o portal que nos levará para uma nova força que ainda não descobrimos. Superar é uma palavra pesada. Dá a impressão de que existe um topo, um fim, um lugar específico onde chegamos e dizemos: pronto, passou. Mas o processo é diferente disso. Superar é movimento, e não destino. É como aprender a respirar de novo. Primeiro com dificuldade, depois com hesitação, e só então com naturalidade. É entender que a ausência não é o fim da presença, mas o início da lembrança. E que lembranças não precisam ser inimigas. Elas são apenas testemunhas de quem fomos. E no momento certo, aprendemos a colocá-las no lugar que merecem, um canto seguro da memória, onde não machucam mais. A separação desmonta, mas também revela. Ela expõe o que ignoramos, amplifica o que sentimos e nos entrega um espelho interno que raramente temos coragem de olhar. Talvez seja por isso que tanta gente teme esse período. Porque ele nos obriga a enfrentar a própria essência. Sem máscaras. Sem distrações, sem justificativas, apenas nós, e o que carregamos. E é justamente nesse encontro consigo mesmo que nasce a possibilidade de renascimento. Há uma verdade inevitável. Ninguém sai de uma separação igual a como entrou. Existe sempre uma nova consciência, uma nova clareza, uma nova forma de enxergar o amor, e até a si mesmo. Mas essa transformação não acontece sem dor, assim como o amanhecer não acontece sem o escuro que o antecede. A separação é esse escuro silencioso, só que no fundo, ela também é o prelúdio de algo que a gente ainda não consegue ver. Por isso, antes de receber qualquer dica, antes de qualquer orientação prática, existe uma compreensão que precisa vir primeiro. Você não está quebrado. Você está em processo. E processos exigem tempo, carinho, espaço e aceitação. Não existe pressa na cura. Não existe fórmula que funcione igual para todos. Existe apenas o caminho individual, que se constrói passo a passo, dia após dia, com pequenas superações que, somadas, nos levam adiante. Se superar uma separação fosse apenas esquecer alguém, seria muito simples. Mas não é isso. É sobre ressignificar. É sobre reconstruir. É sobre olhar para dentro e entender que o amor que se foi deixou em você algo maior do que a dor que ficou. E quando essa percepção chega, e ela sempre chega, tudo muda. O olhar muda. As escolhas mudam. A forma de amar muda. O que se aceita e o que não se aceita muda. Você muda. E é aqui que começa a transformação emocional que este vídeo promete entregar. Não aquela transformação romântica e idealizada que tentam vender por aí. Mas a transformação real, humana, profunda e silenciosa que nasce do entendimento íntimo de que a dor não destrói, ela revela. Por isso, antes de seguirmos, respire. Deixe esse pensamento entrar. Eu posso não entender agora, mas estou me tornando alguém mais forte do que fui antes. Essa é a verdadeira abertura do processo de cura.
Essa é a porta que precisa ser atravessada antes de qualquer dica. E é essa consciência que te acompanhará no restante deste vídeo. Superar uma separação é, antes de tudo, um processo profundamente humano. Não porque envolve apenas sentimentos rompidos ou expectativas frustradas, mas porque coloca em evidência algo que quase nunca encaramos enquanto estamos dentro de um relacionamento: a natureza frágil e, ao mesmo tempo, resiliente do coração humano. Há uma dualidade complexa em nós. Queremos estabilidade, mas somos feitos de inconstâncias. Desejamos permanência, mas vivemos numa impermanência contínua. E é justamente nessa contradição que mora o verdadeiro desafio da separação. Existe um equívoco muito comum, o de imaginar que o fim de uma relação significa apenas o fim de um vínculo afetivo. Mas, na realidade, é muito mais do que isso. Quando um relacionamento acaba, é como se parte do nosso próprio mundo interno fosse reorganizada à força. Sonhos que existiam há dois agora precisam ser ressignificados. Rotinas que pareciam sólidas revelam sua fragilidade. O futuro, antes tão claro, de repente se torna nebuloso. E é nesse vácuo, entre o que foi e o que ainda não é, que nasce uma das maiores crises existenciais da vida adulta. Porque superar uma separação não é apenas lidar com a ausência do outro. É lidar com a ausência de quem você era ao lado do outro. É encarar o silêncio que fica quando o nós deixa de existir e o eu precisa finalmente se apresentar. E esse reencontro nem sempre é confortável. Muitas vezes, ele revela partes de nós que esquecemos, escondemos ou negligenciamos. A separação funciona como um espelho emocional. Ela mostra o que estávamos segurando com força demais e o que deixávamos escapar sem perceber. É por isso que separar-se dói tanto. Não é apenas saudade. Não é só carência. Não é somente o vazio. Confronto. Quando uma relação termina, a vida força você a olhar para si mesma sem filtros. E há uma profundidade incômoda nisso. Você começa a questionar suas escolhas, seus limites, seus desejos, seus padrões repetidos. Começa a perceber o que entregou demais e o que guardou de menos. O amor transforma as pessoas, mas o fim do amor revela. Ele tira as ilusões de cena e coloca a verdade no centro. E a verdade é que, muitas vezes, não estávamos prontos. Talvez não estivéssemos prontos para amar, para ser amados, para ser vulneráveis, para ser livres, para ser responsáveis, para ser nós mesmos. Talvez não estivéssemos prontos para abrir mão do orgulho, do medo, da necessidade de controle. Talvez não estivéssemos prontos para a intensidade. Ou talvez estivéssemos prontos demais, e o outro não. O fato é que relações terminam não apenas porque alguém erra, mas porque dois caminhos deixam de caminhar na mesma direção. E não existe filosofia mais pura do que essa. A vida é movimento, e o que não acompanha o movimento se despede. Não existe culpa nisso. Existe fluxo, existe ciclo, existe evolução. E entender isso é fundamental para atravessar o processo da separação sem se aprisionar ao sofrimento. A dor da separação não é castigo, é parte do processo de renovação emocional. Assim como a natureza precisa de podas para florescer novamente, o coração humano precisa perder algumas folhas para crescer com mais força. A dor não é inimiga, ela é mensageira. Ela avisa onde ainda estamos presos, onde ainda estamos inseguros, onde ainda precisamos amadurecer. E aos poucos vamos entendendo que superar não é esquecer, é libertar. Libertar o outro da idealização, libertar a si mesmo da culpa, libertar o relacionamento do peso das expectativas. E é aqui que começa uma percepção inevitável e profundamente filosófica. A separação é, como tudo na vida, uma forma de recomeço. Não um recomeço alegre, rápido ou fácil, mas um recomeço honesto. A separação nos obriga a reaprender a ser, reaprender a existir sem o outro, reaprender a olhar para nós mesmos, reaprender a ocupar nosso próprio espaço interno, reaprender a dar valor às pequenas coisas, reaprender a sentir o mundo do lado de dentro. Porque, no fim das contas, a maior parte da cura não acontece quando você tenta apagar o passado, mas quando entende que ele ainda faz parte de você, e mesmo assim, você pode seguir adiante. É aceitar que nem tudo que amamos é para sempre, mas tudo que vivemos tem propósito, mesmo o que doeu, mesmo o que falhou, mesmo o que acabou. A filosofia por trás da separação é simples e brutal. Não há crescimento sem perda. E, paradoxalmente, não há perda que não carregue em si a semente do crescimento.
A vida se renova nos espaços vazios, assim como a luz entra por onde rachamos. E é por isso que este vídeo existe, para lembrar que, mesmo no luto emocional, existe vida insistindo dentro de você. Há um momento, após a separação, em que tudo parece se equilibrar entre dois mundos: o que você foi e o que ainda não sabe como ser. É um território estranho, onde a mente tenta avançar, mas o coração insiste em olhar para trás. E é exatamente aí, nesse espaço suspenso, que nasce a tensão emocional mais profunda desse processo, porque existe um instante específico, quase imperceptível, em que você percebe que está vivendo em uma fronteira emocional. Não pertence mais ao passado, mas também não se sente pronta para o futuro. E esse intervalo entre foi e será carrega uma intensidade que poucas pessoas falam sobre. É como se você caminhasse por um corredor estreito, onde cada passo ecoa memórias, dúvidas, esperanças e medos. E a grande verdade é que nesse estágio, você ainda está tentando decifrar a si mesma. Ainda está tentando entender se a dor vem da perda do outro, da perda daquilo que você acreditava ser com ele. Ainda está tentando entender se o que sente é saudade da pessoa ou saudade da sensação de pertencimento. Ainda está tentando entender se o que dói é o fim ou a incerteza do recomeço. Essa confusão emocional não é fraqueza, é parte da transição. E toda transição carrega tensão. Toda mudança profunda começa com uma ruptura interna. Toda cura começa com um caos inicial. Há um momento em que você começa a perceber pequenos paradoxos. Você quer seguir em frente, mas guarda mensagens antigas. Quer olhar para o futuro, mas encara fotos antigas sem perceber. Esquecer, mas relê mentalmente conversas inteiras antes de dormir. Quer se libertar, mas ainda tenta encontrar lógica no que aconteceu, como se a dor só fosse diminuir quando você entendesse o porquê. E é nesse porquê que mora a maior tensão emocional da separação. Porque, ao contrário do que pensamos, nem sempre existe um motivo claro. Nem sempre há uma explicação objetiva. Nem sempre há um culpado, uma falha ou um erro fatal. Às vezes, as coisas simplesmente deixam de acontecer. Às vezes, o amor muda de forma, de intensidade, de direção. Às vezes, duas pessoas que se amavam param de caminhar lado a lado, e nem percebem quando isso começou. E aceitar isso pode ser mais doloroso do que aceitar a própria separação, porque o ser humano tem uma necessidade profunda de sentido. Gostamos de explicações que caibam em frases curtas. Gostamos de causas e consequências. Gostamos de pensar que tudo poderia ter sido evitado. Mas a vida nem sempre cabe em lógica simples. A vida é feita de nuances, de escolhas silenciosas, de movimentos internos que não percebemos em tempo real. E é aqui que a tensão cresce, porque você começa a perceber que não tem mais controle. Percebe que não pode mudar o que aconteceu. Percebe que nenhuma análise muda o fato de que a relação acabou. Percebe que o tempo não volta, e também não espera. Percebe que está diante de uma verdade que não pediu para viver, mas precisa enfrentar. É como estar diante de uma porta que se fechou sozinha. Você tenta girar a maçaneta. Ela não abre. Você bate. Ninguém responde. Você insiste mais uma vez. Silêncio. E então surge a grande pergunta. E agora? Quem eu sou sem isso? Essa pergunta é o coração dessa tensão emocional. Porque ela não tem resposta imediata. Ela te obriga a mergulhar profundamente em si mesma. Ela te coloca diante da insegurança, da vulnerabilidade, do medo de nunca mais amar igual. Ela te confronta com a possibilidade de que talvez você nunca mais volte a ser aquela pessoa. E que isso pode não ser algo ruim. A tensão emocional da separação é, também, um encontro com a coragem. A coragem de admitir que está doendo. A coragem de não ter todas as respostas. A coragem de continuar vivendo apesar da dor. A coragem de acreditar que existe algo além desse vazio. E aos poucos surgem microtensões internas. A dúvida entre cortar contato ou não. O desejo de stalkear, mas também o medo do que pode achar. A sensação de estar avançando. E no dia seguinte sentir-se destruída. O alívio por ter acabado e, ao mesmo tempo, a saudade do que era bom. A vontade de voltar e a consciência de que talvez não funcione mais. Essas contradições não são sinais de retrocesso. São sinais de humanidade. Porque o coração não funciona como um interruptor que liga e desliga. O coração funciona como algo vivo, orgânico, lento, gradual. Ele precisa sentir para depois entender. Precisa sofrer para depois fortalecer. Precisa romper para depois se recompor. E é nesse processo, doloroso e necessário,
que você começa a sentir que algo dentro de você está prestes a mudar, como se estivesse chegando ao limiar de uma percepção nova, como se estivesse prestes a descobrir uma verdade que sempre esteve ali, mas você nunca teve coragem de encarar. Uma verdade que transforma, uma verdade que liberta, uma verdade que recomeça. E é justamente aqui, nesse ponto em que o peso fica maior, que o vídeo começa a caminhar para a revelação das dicas, que não são simples orientações, mas caminhos para reencontrar-se. Superar uma separação não é um processo linear, é um caminho interno, íntimo, onde cada pessoa precisa atravessar suas próprias sombras, reconstruir suas forças e redescobrir sua identidade. As dicas que seguem não são fórmulas prontas. São reflexões profundas, quase como pequenas âncoras emocionais capazes de guiar a mente e o coração nesse percurso. Aqui, cada dica será construída como uma pequena narrativa filosófica, carregada de significado e humanidade. Dica 1. Aceitar o fim é o primeiro ato de coragem. Um instante em que a realidade se impõe. O relacionamento acabou. Não importa quantas lembranças existam, quantas possibilidades você imagine, quantos cenários alternativos poderiam ter acontecido. A verdade é que existe um ponto final que não pode ser apagado. E aceitar esse ponto final é o primeiro passo. E talvez o mais difícil. Aceitar não é desistir. Aceitar não é concordar. Aceitar não é esquecer. Aceitar é encarar a realidade sem fugir dela. A aceitação é o que transforma a dor em movimento. É o que tira o coração da estagnação emocional. É o que permite que você deixe de lutar contra o que não pode mais controlar e comece a direcionar sua energia para onde realmente importa: você. A aceitação abre espaço para algo novo. Ela cria um silêncio fértil. É nesse silêncio que a cura começa. Dica 2. Permitir-se sentir é mais importante do que tentar ser forte. Existe uma pressão quase cultural para demonstrar força após uma separação, como se o sofrimento fosse sinal de fraqueza. Como se a vulnerabilidade fosse algo vergonhoso. Mas emocionalmente, o oposto é verdadeiro. Quem tenta ser forte demais não se cura. Se engessa. Quem tenta não sentir nada, não se liberta. Se aprisiona. Quem tenta seguir em frente rápido, não avança. Apenas empurra a dor para o futuro. A maturidade emocional nasce da permissão para sentir. Sentir tristeza, sentir raiva, sentir saudade, sentir confusão. Tudo isso faz parte do processo. As emoções não são inimigas. Elas são mensageiras. E amadurecer é aprender a ouvi-las sem ser dominado por elas. Quando você se permite sentir, a dor começa a se transformar. E tudo o que é sentido por completo dura menos. Dica 3. Reconstruir a própria identidade é o coração da cura. Quando estamos em um relacionamento, construímos rotinas, hábitos, preferências e até sonhos que se entrelaçam aos do outro. A identidade se mistura. Não porque isso seja errado, mas porque é natural da vida a dois. O problema é que quando o relacionamento termina, uma parte de quem éramos deixa de existir. E é aqui que nasce uma das maiores tarefas da separação: reconstruir-se. Redescobrir o que você gostava antes. Perceber o que você deixou de lado. Reencontrar seus próprios desejos, sua própria rotina, seu próprio ritmo. A separação exige que você volte a ser protagonista da sua vida. É o momento de revisitar interesses, paixões, hobbies, sonhos esquecidos. É o momento de se olhar com curiosidade, não com tristeza. Reconstruir-se emocionalmente é lembrar que você existia antes do outro e continuará existindo depois. Essa reconstrução não é rápida, mas é libertadora. É nela que você percebe que não perdeu tudo. Você está recuperando partes de si. Dica 4. Criar novos significados para o futuro é essencial. Um dos motivos pelos quais a separação dói tanto é porque ela apaga um futuro que já estava desenhado na nossa mente. Mesmo que de forma inconsciente, criamos expectativas, projetamos cenas, imaginamos caminhos ao lado do outro. Quando o fim chega, é como se esse futuro fosse destruído. E isso gera um vazio não só emocional, mas existencial. Por isso, superar a separação implica ressignificar o futuro. Não com pressa, não com desespero, mas com consciência. Criar novos planos, sonhar novos sonhos, permitir que novas possibilidades existam. O futuro não acabou, apenas mudou de direção. E você não precisa ter todas as respostas agora. Basta abrir espaço para que elas venham no tempo certo. Ressignificar o futuro é um gesto de esperança, mesmo quando ainda dói.
Dica 5. Acreditar novamente no amor é um ato de maturidade, não ingenuidade. Depois de uma separação, muitos prometem a si mesmos que nunca mais irão amar, que nunca mais entregarão o coração, que nunca mais confiarão em alguém da mesma maneira. Mas essa promessa nasce do medo, não da verdade. A maturidade emocional reconhece que um amor que terminou não invalida o amor que existe no mundo. Não diminui sua capacidade de amar. Não destrói sua possibilidade de ser amada. A vida é feita de ciclos, e cada ciclo traz pessoas diferentes, com significados diferentes. Acreditar no amor, mesmo machucada, é sinal de força. É a prova de que seu coração não se fechou. Ele está se transformando. O amor não é algo que se encontra apenas. É algo que se permite. E quando você estiver pronta, naturalmente abrirá espaço para ele. Sem pressa. Sem expectativas irreais. Sem medo de recomeçar. Porque o amor que chega depois da dor é sempre mais consciente, mais leve e mais verdadeiro. Existe um momento no processo de superação que não pode ser previsto, nem controlado, nem forçado. Ele simplesmente chega. É como um estalo silencioso, um despertar interno, quase imperceptível, mas profundamente transformador. É o momento em que você percebe que algo dentro de você mudou. E mudou de forma irreversível. Esse é o clímax emocional da cura. Não é quando você esquece a pessoa. Não é quando para de sentir saudade. Não é quando consegue sair com alguém novo. Não é quando deixa de chorar. Não é quando apaga as fotos. E também não é quando se convence de que está tudo bem. O clímax emocional acontece quando você, finalmente, se reconecta consigo mesma. O instante em que você percebe que a dor ainda existe, mas não te domina mais. Que a saudade ainda aparece, mas não te paralisa mais. Que a lembrança ainda vem, mas não te machuca mais. Que o amor existiu, mas não define mais sua vida. É o momento em que seu coração silenciosamente sussurra: agora eu estou pronta para seguir. Não é grito, não é euforia, não é celebração, é maturidade. É um tipo de força que nasce devagar, de dentro para fora, depois de tantos dias de confusão, tantas noites de silêncio, tantos pensamentos repetidos. É uma força que você nem percebe construindo. Mas quando surge, é impossível ignorar. O clímax emocional é o ponto em que você deixa de ser vítima do fim e se torna autora do recomeço. E isso acontece quando você entende finalmente que a separação não destruiu você. Ela te reinventou. Ela te obrigou a olhar para si mesma com profundidade. Ela te empurrou para um encontro íntimo com sua própria essência. Ela te mostrou o que precisa ser curado, fortalecido, protegido. E como toda grande virada emocional, esse momento é carregado de clareza. Você percebe que não precisa mais romantizar o passado. Não precisa mais buscar validação onde não existe. Não precisa mais tentar entender cada detalhe. Não precisa mais se apegar ao que não volta. Não precisa mais lutar por alguém que já seguiu outro caminho. Não precisa mais implorar reciprocidade. E quando essa clareza toca sua mente e seu coração ao mesmo tempo, algo profundamente liberador acontece. Você se escolhe. Você escolhe sua paz. Você escolhe sua dignidade emocional. Você escolhe sua saúde mental. Você escolhe sua autonomia afetiva. Você escolhe sua vida. E escolher a si mesma não é egoísmo. É autoconsciência. É saber que sua existência é valiosa demais para ser desperdiçada em algo que já acabou. Nesse clímax emocional, tudo começa a se reorganizar dentro de você. Você percebe que não perdeu um amor. Você apenas concluiu um ciclo. Você percebe que não está sozinha. Você está se reencontrando. Você percebe que não está vazia. Você está abrindo espaço para o novo. Você percebe que o fim não foi fim, foi transição. E pela primeira vez em muito tempo, você sente algo que parecia impossível. Alívio. Não um alívio imediato, superficial, mas um alívio profundo, maduro, que se instala como quem finalmente encontra seu lugar. É a sensação de respirar diferente, de caminhar mais leve, de existir com mais calma. O clímax emocional é o ponto em que a dor deixa de empurrar você para trás e começa a impulsionar você para frente. É quando você olha para sua própria vida e diz: eu mereço algo que me faça bem, e eu vou encontrar. Essa é a virada. Essa é a cura acontecendo. Esse é o início do seu renascimento emocional. Nada de exageros, nada de frases prontas, nada de autoajuda rasa. É apenas você, madura, consciente, mais forte do que imagina,
finalmente pronta para acolher a vida que vem depois do luto emocional. E é por isso que, neste momento do vídeo, tudo precisa desacelerar. A narrativa precisa respirar. As palavras precisam se posicionar como quem deixa espaço para que o ouvinte, do outro lado da tela, perceba que talvez esteja vivendo exatamente esse ponto, ou que está muito perto dele. Porque o clímax emocional não é só sobre a superação do amor que acabou. É sobre o nascimento de uma nova forma de amar, a forma que começa em você. No fim de tudo, quando a dor já não queima como antes, quando a lembrança já não aperta seu peito com tanta força, e quando você finalmente consegue olhar para si mesma sem sentir que está em pedaços, existe um entendimento silencioso que toma conta da sua mente. E ele muda tudo. Você percebe que superar uma separação nunca foi sinônimo de esquecer alguém. Nunca significou apagar memórias, fingir que nada aconteceu, ou tentar reconstruir uma vida como se o passado não tivesse deixado marcas. Superar é aceitar. E aceitar é um ato de coragem emocional. Aceitar que nem todo amor foi feito para durar. Aceitar que algumas pessoas foram capítulos, não o livro inteiro. Aceitar que aquilo que você viveu foi real, mas não precisa continuar sendo seu destino. Aceitar que perdas também ensinam, moldam e fortalecem. E quando essa aceitação repousa dentro de você, algo muito importante acontece. Você sente que sobreviveu. E não só sobreviveu, você amadureceu. As dores que você sentiu se transformam em compreensão. Os medos que você enfrentou se transformam em força. Os vazios que você achou que nunca seriam preenchidos se transformam em espaço para novas possibilidades. E você começa a olhar para a própria história com mais compaixão, com mais entendimento, com mais humanidade. Porque ninguém passa por uma separação ilesa. Todo fim deixa marcas, mas são essas marcas que revelam sua capacidade de recomeçar. Talvez a vida tenha te tirado alguém, mas te devolveu a si mesma. Talvez você tenha perdido um amor, mas ganhou clareza. Talvez você tenha enfrentado um luto, mas ganhou maturidade emocional. E quando você entende isso, percebe que superar não é um destino, é um processo. Lento, profundo, intenso, mas incrivelmente transformador. O que vem depois disso é novo, é leve, é possível e, principalmente, é seu. Porque no final, sempre existe um recomeço. E esse recomeço começa exatamente aqui, no entendimento de que sua vida continua. E continua carregando a promessa de encontros verdadeiros, afetos recíprocos e histórias que vão fazer seu coração respirar com tranquilidade novamente. A separação que você viveu pode ter te quebrado um pouco. Mas o que você constrói depois dela é o que define quem você se torna. E agora, antes de encerrar, eu quero que você faça uma coisa simples. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta seu peito abrindo espaço. Sinta sua mente encontrando calma. Você está vivendo seu próprio renascimento emocional. E nada, absolutamente nada, é mais bonito do que alguém que decide recomeçar a partir de si mesma. Agora me conta, o que você sentiu ouvindo isso? Eu quero ler nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, se inscreve e compartilha com alguém que está precisando ouvir isso hoje. Porque às vezes, uma simples reflexão muda tudo.